Efésios 3, versículo 14, diz assim: Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos. Fortalecidos. Crescer, nos tornarmos mais fortes. Isso é algo que, aos poucos, tem se tornado mais comum na nossa sociedade. Se décadas atrás quem buscava se exercitar, principalmente ir à academia, era apenas um grupo bem reduzido de pessoas, hoje em dia se transformou em algo comum. No mínimo, aqueles que se inscrevem na academia pagam um ano e vão 2 semanas. Mas essa busca pelo fortalecimento do corpo, por ter mais saúde, mais disposição, o entender que nós precisamos cuidar da nossa saúde para vivermos melhor, é algo que está se tornando mais comum. É algo que a sociedade está praticando mais. Só que não é só a nossa saúde física que precisa ser cuidada. Vocês sabem que aqui eu enfatizo muito isso, que a saúde do corpo também precisa ser cuidada para a glória de Deus, inclusive. Deus nos deu um corpo, não somos almas penadas. Nós temos um corpo e devemos cuidar dele para a glória desse Deus, para termos mais disposição para servi-lo. Mas é, acima de tudo, a nossa força espiritual para vivermos em um relacionamento com o Senhor, para estarmos mais firmes e apegados ao Senhor, que nós devemos buscar crescer. É o fortalecimento espiritual que deve ser a maior busca da nossa vida. E é isso que esse texto vai nos ensinar. Aqui Paulo faz mais uma oração, ele já tinha feito uma ali no capítulo 1, e agora ele volta a fazer uma oração, nos mostrando que ele ora para que seus ouvintes sejam fortalecidos pelo Senhor. E é isso que nós também devemos fazer. Esse texto nos ensina que devemos orar pedindo ao Senhor que nos fortaleça. Devemos orar pedindo ao Senhor que nos fortaleça. Não somente a nós, mas a todos os cristãos, a todos os nossos irmãos em Cristo. E como é que nós devemos orar pedindo por esse fortalecimento? Em primeiro lugar, de acordo com a riqueza da glória de Deus. Versículo 14 começa falando sobre isso. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder. Paulo está retornando aqui para a oração que ele tinha começado lá no versículo 1 do capítulo 3. Então, se você olhar aí, e lembrando, sempre mantenha a sua Bíblia aberta, no versículo 1 do capítulo 3, que nós vimos semana passada, ele diz: Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios. E aí ele abre um parêntese. Ele vai explicar melhor o que é esse ministério que ele tinha com os gentios, que foi o que nós vimos na semana passada. Mas agora, ele vai voltar com as mesmas palavras, por essa razão, eu, e agora ele vai continuar o que ele estava falando. Ele vai dizer que ele se põe de joelho diante do Pai. E aqui, por essa expressão, nós já vemos mais ainda, de forma mais enfática e clara, que Paulo está falando de uma oração aqui, de como ele orava ao Senhor.
Ainda que essa expressão "me ponho de joelhos" também não seja a coisa mais comum na prática de oração dos judeus. Interessantemente, os judeus tinham mais costume de orar de pés do que de joelhos ou mesmo prostrados. Mas isso não é um texto nos ensinando como devemos orar ao Senhor. A Bíblia não nos ensina que temos que orar ao Senhor de joelhos, ou que temos que orar de pé, ou que temos que olhar prostrados com o rosto no chão ou deitados. Pelo contrário, a Bíblia nos mostra várias orações sendo feitas de maneiras diferentes. Há orações em que as pessoas estão de joelhos, há orações em que as pessoas estão de joelhos com as mãos erguidas, há orações em que elas estão de pé, orações em que elas estão com o rosto no chão, prostradas, e há orações que elas fazem até mesmo deitadas. A forma de orar não é o que realmente importa, segundo as Escrituras, mas sim o orar, a prática de oração. Então, primeira aplicação que eu faço aqui: não se importe tanto com a forma física da sua oração. Eu tenho que orar de joelhos. Eu tenho que orar deitado, de pé. Não se importe tanto com isso. Ore ao Senhor e priorize a oração. Que a oração seja algo marcante e frequente na sua vida. Mas se você, ao orar de joelhos, fica incomodado com a dor nos joelhos e quer levantar mais cedo, essa não é a melhor posição para você orar. Porque você não tem que querer terminar a oração mais cedo. Então isso se torna apenas um mero ato de religiosidade. Se você, ao orar deitado, pega no sono, então não ore deitado. Busque orar da maneira que você consegue ficar mais focado no que realmente importa, na prática da oração. No manter a sua mente focada em falar com o Senhor, orar a Ele, se colocar diante dEle, se derramar diante dEle. Que não seja o dobrar os seus joelhos físicos que marque a sua oração, e sim o se dobrar espiritualmente diante do Senhor, com humildade, pedindo que Ele ouça as suas orações pelos méritos de Cristo Jesus. O importante é orar. E isso Paulo fazia muitas vezes. Ele já demonstrou aqui 2 vezes nessa epístola aos Efésios, e ele faz isso em todas as suas epístolas. E a vida dele era marcada por oração, assim como a nossa também deve ser. Nós devemos orar por nós mesmos e devemos orar também pela vida dos nossos irmãos. Paulo destaca que era porque os efésios haviam ouvido o Evangelho, crido nesse Evangelho, sido transformados por causa desse Evangelho, porque eles tinham um amor uns pelos outros como fruto desse Evangelho, que ele orava ao Senhor. Por essa razão. Que razão? A razão de que os gentios, de que os não-judeus haviam sido juntados no mesmo corpo, o corpo espiritual de Cristo. O que motivava Paulo a orar pelos seus irmãos era que eles eram irmãos de Paulo, que eles haviam sido convertidos e transformados assim como Paulo foi, de forma graciosa, de forma misericordiosa. E é isso que Paulo sempre destaca nas suas orações. Como ele orava ao saber que aquelas pessoas tinham a mesma fé que ele possuía. E é assim que nós devemos orar também. Nós devemos orar pelos nossos irmãos. Devemos gastar um tempo substancial da nossa oração orando pelos nossos irmãos, por aqueles que fazem parte do mesmo corpo que nós fazemos, por aqueles que têm a mesma fé que nós possuímos. Nós não estamos unidos apenas no mesmo corpo, como também fazemos parte da mesma família. Nós também somos filhos do mesmo Pai. Por isso nós devemos orar pelos nossos irmãos. Observe que o texto vai dizer: me ponho diante de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Nós fazemos parte da mesma família em Deus. Não somente somos membros do mesmo corpo, mas membros da mesma família. Porque o Pai que nos adotou também adotou aqueles que têm a mesma fé que nós temos. Nós aqui somos irmãos. Isso não deveria ser uma palavra gasta, sem importância, que a gente usa sem realmente dar valor. Sabe quando alguém da sua família está doente e você se preocupa? Semelhantemente, você deveria se preocupar por aqueles que são seus irmãos na fé. A sua família na fé não é menos importante do que sua família sanguínea. Você deve se importar com seus irmãos em Cristo
como você se importa por aqueles que são seus irmãos de sangue, que são sua família sanguínea. Você tem que amar essas pessoas e tem que cuidar delas. E é isso que nós vemos Paulo nos ensinando aqui. Nos ensinando que esse Pai que nos salvou é também o Pai que salvou os nossos irmãos. E Ele nos deu o mesmo nome, o nome de quem pertence à mesma família. Nós temos o nome da família do Senhor. E é a esse Pai que nós devemos orar pelos nossos irmãos. Como Jesus nos ensinou, quando orarmos, devemos dizer, Pai nosso. É plural. É o Pai que é Pai tanto meu quanto seu. Ele é nosso Pai. Nós somos filhos do mesmo Pai. E por isso nós devemos orar uns pelos outros. Não oramos a um Deus distante, mas oramos a um Deus que nos adotou. Não adoramos a um Deus como o deísmo prega, a ideia de que um Criador que veio, fez todas as coisas, deu corda no relógio e deixou lá o relógio funcionando. Criou todas as coisas e abandonou a criação porque agora ela se vira sozinho. Não, nós adoramos um Deus que sim, é maior do que toda a criação, mas que Ele ama a sua criação e Ele está presente cuidando dela. Nós amamos não a um Deus que nos fez e nos abandonou, mas a um Deus que nos fez, que nos recriou em Cristo Jesus, mesmo diante dos nossos pecados, que nos justificou dos nossos pecados, nos fez agora aptos, salvos, justificados diante da sua lei. E que não somente isso, mas também nos adotou e nos trouxe para a mesma família. É a esse Deus, a esse Pai que nós oramos. Nós estamos aqui no Dia das Mães, mas nós temos que entender que mais do que a mãe física, mais do que o pai físico, aquele que realmente devemos amar mais do que tudo é o Pai espiritual. É Ele que devemos amar. É Ele que devemos cultuar. E é a Ele que nós oramos. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Pai. É a Ele que devemos nos achegar como um filho se achegando a um pai. Não com medo de não ser atendido porque é um desconhecido, mas pela certeza de que o nosso Pai nos ama e Ele está com ouvidos atentos aos nossos chamados. E Ele está perto e Ele está cuidando. Ele está conosco. É a esse Pai que você ora. Lembre-se disso quando você orar. Você não precisa orar com aquela religiosidade de um Deus distante. Ah, Senhor, exaltado, tal. Você pode falar dos atributos. É bom que você louve a Deus pelos seus atributos. Mas a ideia é que ao mesmo tempo que você tem um temor respeitoso diante da grandiosidade dele, você também tem a intimidade e a confiança de saber que Ele lhe escolheu como filho. Não porque você merecia, mas pela sua graça e pela sua misericórdia. E é assim, com essa confiança, que nós devemos orar a esse Pai. Ame o seu Pai espiritual, nosso Deus. E é também por nossos irmãos, os outros filhos que Ele adotou, aqueles que receberam o mesmo sobrenome que nós temos, que fazem parte da mesma família que nós fazemos. É por esses que também devemos orar. Devemos amar os nossos irmãos e cuidar deles, porque o nosso Pai os ama e quer o bem deles. Esse é um dos motivos mais fortes pelos quais nós devemos orar uns pelos outros. Nós devemos amar aqueles que o nosso Pai também ama. Meus irmãos, eu tenho 2 filhos aqui, Apolo e Caleb, como a maioria aqui já sabe. E eles já estão desenvolvendo um amor um pelo outro. Eles são pequenos, então ainda está nessa fase de desenvolvimento. Mas eles se amam. Mas eles amam mais papai e mamãe. Eles amam mais aos seus pais. Por quê? Porque foram os seus pais que os colocaram no mundo. São os seus pais que cuidam deles, que mantêm eles, que os sustentam. Então eles amam mais os pais do que ao próprio irmão. Porém, eles, ao amar os pais, precisam também desenvolver um amor um pelo outro. Por quê? Porque se eles amam a mim e a Raíssa, se eles amam seus pais, eles têm que amar e cuidar daqueles que os pais amam. Semelhantemente, se nós amamos ao nosso Deus, e é claro que vamos amar a Deus mais do que amamos as pessoas à nossa volta. Talvez você tenha uma luta em relação a quando se fala de filho, filha, marido, mulher, esse tipo de coisa. Mas quando se fala dos irmãos da igreja, é mais comum amarmos muito mais facilmente a Deus Pai do que uns aos outros.
E é o correto, porque Ele é o nosso Pai, Ele que nos criou, Ele que nos sustenta. Mas se nós amamos a esse Pai, nós temos por obrigação que amar uns aos outros. Porque para agradar esse Pai, nós precisamos cuidar daqueles que o Pai quer bem. E isso é interessante, ver como muitas vezes o Apolo está cuidando do Caleb, porque ele sabe que nós ficamos tristes se o Caleb se machucar, ou se ele se machucar. Deus quer o bem de todos os seus filhos. E nós então precisamos servir, cuidar, inclusive orar por nossos irmãos, para que eles fiquem bem e que o Pai se alegre pelo bem-estar deles. É assim que nós devemos orar, amando aos nossos irmãos, orando por eles, sabendo que esse é um grande motivo pelo qual nossos irmãos são importantes para nós, por causa do nosso Pai. Assim também, como alguém deve orar pedindo a Deus que Ele abençoe a sua saúde e faça com que seu corpo, os membros do seu corpo tenham saúde, nós, ao fazermos parte do mesmo corpo espiritual, uns com os outros, devemos orar a Deus, pedindo que Ele cuide da saúde dos outros membros do corpo que fazemos parte. Se nós estamos ligados no mesmo corpo, nós temos que valorizar esse corpo. Você cuida do seu corpo, em algum nível você ama seu corpo, você não quer que nada aconteça com nenhuma parte do seu corpo. Você quer que todos os seus membros estejam funcionando bem. Por quê? Porque eles fazem parte do seu corpo. O corpo de Cristo, os eleitos, os da mesma fé, são parte do nosso corpo. Estão ligados a nós. E por isso nós devemos nos importar com o bem-estar desses membros. Devemos orar por eles, devemos querer que eles estejam bem. Porque quando um dos nossos membros está mal, nós também sentimos essa dor. Ou deveríamos sentir, porque estamos ligados ao mesmo corpo. Por isso, ame seus irmãos, cuide dos seus irmãos e ore para que Deus cuide dos seus irmãos. Vocês fazem parte do mesmo corpo. É o que Paulo fala lá em 1 Coríntios. Porque assim como um corpo tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Como Paulo também falou em Efésios, em um dos sermões que nós já vimos aqui, nele todo edifício bem ajustado cresce para ser santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. A Bíblia não deixa espaço para abandonarmos os irmãos, acharmos que vir ao culto é o momento de ficarmos a sós com Deus e olharmos para Deus e esquecermos das pessoas à nossa volta. A gente não vai fazer aquelas coisas de igreja de olhe para o seu irmão do lado e diga como você o ama. E agora dê um abraço e um beijo. Não, essas coisas não. Nós não queremos que você faça isso no meio do culto, que não é o momento apropriado, e nem também faça só por uma obrigação, porque foi falado. Mas nós... E a Bíblia nos ensina que nós devemos querer fazer isso uns com os outros, amarmos uns aos outros, cuidarmos uns dos outros, querermos o bem uns dos outros. Nós devemos orar assim. E nós também devemos orar para que o Pai cuide dos nossos irmãos, porque nós precisamos reconhecer que sozinhos somos incapazes de fazer isso. Nós não temos capacidade de cuidar dos nossos irmãos de maneira realmente eficiente sozinhos. É só pela graça do Senhor que nos capacita a ter força de fazer isso. E mesmo assim as nossas forças têm limites. Mas o Senhor não. O Senhor é o Pai que cuida e que faz com que tudo coopere. É o Pai que não deixa faltar nada que realmente importa. É o Pai que está presente e que está cuidando dos seus filhos.
Assim como o Apolo tem que chamar pelo pai e pela mãe para cuidar do seu irmãozinho quando ele está aprontando alguma coisa, porque o Apolo não tem capacidade de resolver sozinho, nós também, como filhos do Senhor, devemos cuidar dos nossos irmãos, mas precisamos reconhecer que é somente o Pai que tem toda a força e toda a sabedoria para fazer o melhor para os nossos irmãos. Então, por isso também, nós oramos uns pelos outros. É como o Paulo fala também em 1 Coríntios: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem é o que planta alguma coisa, nem é o que rega, mas Deus que dá crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Perceba aqui que Paulo está falando, olha, eu contribuí com o bem dos meus irmãos. Apolo também contribuiu com o bem dos meus irmãos, dos nossos irmãos. Mas não fomos nós que realmente demos crescimento. A gente fez a nossa parte. Mas o crescimento vem do Senhor. É exatamente o que nós estamos aprendendo aqui. Temos que orar para que Deus nos dê crescimento, para que Ele nos fortaleça. Todos nós, não só nós indivíduos, mas irmãos uns dos outros, para que Ele dê o crescimento ao corpo. Por quê? Porque só dele vem o crescimento. E significa que nós oramos e não agimos? Não, nós agimos, nós fazemos a nossa parte, nós plantamos, nós regamos, mas fazemos isso somente porque sabemos que o Senhor, em sua soberania, dará o crescimento. É assim que nós oramos, é assim que nós devemos cuidar. Porque apesar de termos a nossa responsabilidade, Deus é aquele que dá o crescimento, Ele é o que dá sucesso a essa empreitada, é Ele que nos fortalece, Ele é a nossa fonte de força e crescimento. Como o salmista diz, eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Esse é o nosso Deus, o Deus a quem amamos, o nosso Pai, e é aquele que é a fonte da nossa força, e é aquele que passa muito a nossa força para cuidar dos seus filhos, dos nossos irmãos, e cuidar também da nossa própria vida. É por isso que devemos pedir que Deus nos fortaleça com seu poder. E devemos pedir que Ele faça isso não segundo os nossos próprios méritos, não segundo a nossa própria capacidade. Por quê? Porque ela é limitada. Nós somos limitados. Nós somos fracos. As nossas ações não são as melhores. Por isso nós pedimos que o Senhor nos dê crescimento, nos fortaleça, não segundo os nossos méritos, mas segundo a riqueza da sua glória. Segundo a sua graça, com abundância, de forma interminável, que o Senhor nos fortaleça e nos torne mais firmes nele. A coisa que mais importa é a força que vem do Senhor para permanecermos firmes nele diante de todos os desafios da vida. E quem é que nos dá essa força? É o Senhor. Ele é a fonte da nossa força. E como é que nós devemos pedir que Ele nos dê? Mediante essa graça da sua abundância, da sua riqueza. É assim que esse texto está nos ensinando a orar. Então, olha o texto aí, versículo 16. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, segundo a riqueza da sua glória. É esse crescimento que nós queremos. É como Paulo falou aos Filipenses. Nós devemos fazer a nossa parte, mas devemos lembrar que só fazemos porque o Senhor é que nos dará sucesso. Filipenses 2, versículo 12 ao 13 diz assim: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Paulo está lembrando aqui aos Filipenses da responsabilidade deles, de como eles tinham que agir. Mas ele não para aí, ele continua e ele diz: por quê? Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. É a soberania de Deus e a responsabilidade do homem, lado a lado. Nós agimos, nós fazemos o que nós temos que fazer, nós obedecemos, nós procuramos crescer e ajudar os nossos irmãos a crescer.
Mas nós só fazemos isso porque sabemos que o Senhor é que nos conduzirá, que Ele que dará sucesso, que Ele que nos conduz até mesmo no desejo de fazer isso. Por isso que nós oramos ao Senhor também para que Ele nos dê mais desejo de adorá-lo, mais desejo de viver para a vontade dEle. E é assim que nós precisamos andar com o Senhor. Como Paulo mostrou em outra oração, que inclusive nós já meditamos aqui na igreja em outro momento, em Colossenses ele diz: por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, souberam do quê? Da fé, da conversão dos colossenses, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Quem é que fortalece? É o Senhor. E o Senhor fortalece pela sua própria presença. Aqui nós vemos, por meio de todos esses textos, que para sermos mais fortalecidos do Senhor, pelo Senhor, Ele mesmo nos capacita, Ele mesmo nos conduz. E Ele nos leva para Ele mesmo, porque quanto mais próximos estamos dEle mesmo, mais fortes ficamos, já que Ele é a fonte da nossa força. E como é que nós fazemos isso? Colossenses acabou de falar, Paulo também está falando aqui. É pelo conhecimento do próprio Senhor. É pela meditação, o crescer no pleno conhecimento da sua vontade. Nós estamos vendo aqui como crescer e nos fortalecermos no Senhor é algo que nós fazemos pela capacitação do Senhor, ao meditarmos na palavra e ao orarmos o Senhor. Você quer ficar mais firme no Senhor? Você quer ter força para vencer as suas tentações? Você quer que o Senhor esteja com você e o conduza? Peça a Ele forças para meditar na palavra, orar a Ele e haja, desenvolva a sua salvação. Faça a sua parte, mas faça, sabedor de que é o Senhor que vai conduzir você em tudo isso. E é Ele, por meio da sua palavra, por meio da oração, por meio do Espírito Santo agindo no nosso coração, que vai nos dar esse crescimento. Até porque esse crescimento ele acontece de acordo com a presença do próprio Deus. Conforme a segunda verdade que esse texto vai nos ensinar, que nós devemos orar ao Senhor para que Ele nos fortaleça mediante a presença do Espírito Santo. Mediante a presença do Espírito Santo. Veja aí no versículo 16. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante seu Espírito no íntimo de cada um. É mediante a presença poderosa do Espírito Santo habitando em nós que nós seremos fortalecidos e preservados pelo Senhor. Como Paulo já disse aqui em Efésios, depois que cremos na palavra da verdade, o evangelho da salvação, recebemos o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Quando nós cremos no Evangelho, o Espírito habita em nós. E é essa habitação do Espírito que nos preserva nos caminhos do Senhor, que nos guarda nele, que nos fortalece para viver de acordo com a vontade dele. É o Espírito que Cristo mandou. Ele disse que pediria ao Pai e Ele nos daria um outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas que nós conhecemos porque Ele habita conosco. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos também vai nos dar vida e força por meio do Espírito que habita em nós. É essa habitação do Espírito que nos dá esse crescimento. E assim, vivendo no Espírito, é que nós teremos força para não satisfazer os desejos pecaminosos da nossa carne e sermos afastados, consequentemente, de Deus. Mas para ficarmos firmes diante da vontade de Deus e
preservados pela sua própria presença. Porque, como o Gálatas vai falar sobre o fruto do Espírito, ele é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. É o Espírito que nos capacita nisso, porque os que são de Cristo Jesus já crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Porque se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Você quer viver de acordo com a vontade de Deus? Você quer dizer não ao pecado? Você quer ficar firme diante das lutas e das tribulações? Se encha do Espírito, se encha da presença de Deus. E então, pela ação do Espírito que habita em nós, você estará capacitado para ficar firme nos caminhos do Senhor. Você será fortalecido para frutificar em boas obras com o Senhor e para o Senhor. Por esse fortalecimento que a presença do Espírito nos dá, não temos nenhuma desculpa para cairmos em pecado. Pelo contrário, a Bíblia nos diz que nós não somos mais escravos do pecado, que a verdade nos libertou e agora, cheios do Espírito, nós temos força para seguirmos firmes. Até porque o Senhor não permite que venha sobre nós nenhuma tentação que seja maior do que a nossa própria força. Pelo contrário, Ele sempre provê livramento de sorte que possamos suportar. Então, quando o pecado vier sobre a sua vida, a tentação vier, diga não. E não ache, mas a tentação está muito forte. Não está. Pode estar forte, pode estar pesada, mas não é maior do que a força que Deus lhe dá para superá-la. Porque a Bíblia nos promete que o Senhor não nos deixa passar por nenhuma tentação que seja maior do que as forças que Ele mesmo nos dá para suportar. Nós não temos desculpa para vivermos em pecado, porque não somos nós contra o mundo, somos nós e Deus, capacitados por Deus, aquele que já venceu o mundo. E então, nele, nós podemos ter certeza da nossa vitória e da nossa salvação. Nesse sentido, não no sentido neopentecostal de dinheiro e conforto, mas nesse sentido, sim, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. O Espírito de Cristo, Ele nos capacita a viver de acordo com a vontade do próprio Cristo. E como Paulo fala em Romanos 8, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Se somos pessoas cheias do Espírito, somos filhos do Senhor e somos capacitados para vencer todas as lutas. Por isso que nós oramos ao Senhor para vencer as lutas. Por isso que nós oramos ao Senhor por mais fortalecimento. Porque não depende de nós o sucesso, mas é da capacitação que o próprio Senhor nos dá mediante a presença do seu Espírito, que inclusive é aquele que nos capacita a orar a Ele. Até a oração que nós fazemos pedindo ao Senhor que nos dê a vitória, é Ele mesmo que nos capacita a fazer. Não temos nenhum mérito. E também não temos nenhuma desculpa para pecar, porque o Senhor está conosco a todo momento, nos conduzindo. Porque o Espírito, semelhantemente, nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Você não sabe orar? Não sabe como orar? Busque aprender. Busque aprender por meio da palavra. A Bíblia tem lindas orações. Várias orações que você pode repetir. Não é pecado repetir oração. Você pode repetir. Deixe que seu coração esteja envolvido naquilo. E é uma bênção repetir as próprias palavras orando ao Senhor. Você também pode aprender por meio do exemplo de outros.
Você pode aprender aqui na igreja, por meio das orações que fazemos como um corpo. E você pode aprender também clamando ao Senhor que lhe ensine, pedindo ao Senhor, porque é Ele quem nos dá a sabedoria para orar, Ele que nos conduz. Você não sabe orar? Então ore pedindo ao Senhor que ensine você, que capacite você e que faça você descansar nele para conseguir viver de acordo com isso. Oremos também para que Deus nos fortaleça assim, para que Cristo habite em nossos corações. Terceira verdade desse texto. Nós devemos orar a Deus pedindo que Ele nos fortaleça para que Cristo habite em nosso coração. Versículo 17. E assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Nós pedimos que o Senhor nos fortaleça mais com a presença de Cristo. A fé é o que nos une a Cristo. E ela nos une tanto por fazer com que Cristo habite em nós, como também por fazer com que nós estejamos em Cristo. Esse é o mistério da fé. Esse é o mistério da nossa união espiritual que nós temos com Cristo. Como Gálatas fala, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Jesus também respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Se nós vivemos de acordo com a vontade do Senhor, pela capacitação que o próprio Senhor nos dá, Cristo e o Pai e o Espírito Santo, o Deus Trino, habitam em nós. Eles fazem morada em nós, e eles são a nossa força e a receita para o nosso sucesso. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graça. É assim que nós temos que viver. Uma vez cheios do Senhor, cheios de Cristo, nós temos que continuar vivendo firmes em Cristo, enraizados intimamente em Cristo, de acordo com a vontade dele, e experimentando cada vez mais nele. Porque nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. E isso nos mostra também a importância desses outros. Veja o que o texto está falando, porque para que estamos em Cristo? Só para o nosso próprio deleite? Não, veja aí o texto, versículo 17. E assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Amor pelo quê? Isto para que com todos os santos vocês possam compreender o amor de Cristo. É com todos os santos, é juntos. É esse amor que devemos uns aos outros. Porque se estamos em Cristo, também temos que amar aqueles que estão juntos conosco em Cristo. O amor, ele é essencial para esse nosso relacionamento com Cristo e, consequentemente, uns com os outros. Por um lado, é o fato de Cristo habitar no nosso coração que nos fará ter amor para com Ele e para com os nossos irmãos. E por outro lado, é amando uns aos outros que vamos entender e experimentar mais desse amor de Cristo. Quanto mais amarmos uns aos outros, mais experimentaremos o amor do próprio Cristo. E esse amor é muito maior do que tudo que possamos entender. Ele é maior do que tudo que possamos entender plenamente, porque como vamos entender plenamente o amor de um Deus que entregou o seu Filho santo e perfeito para salvar a nós, pecadores? Como vamos entender isso? Somente o amor de Cristo é maior do que tudo. E é esse amor que nos capacita. João vai falar: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece
a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Olha o que a Bíblia está falando. Nunca ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nós não temos como amar a Deus a quem não vemos, se não amamos ao próximo a quem vemos. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Conforme Paulo fala lá em Efésios. É assim que nós temos que amar. A Bíblia a todo momento nos chama a amar uns aos outros. Por quê? Porque como nós vimos semana passada, nós estamos unidos uns aos outros. Somos membros do mesmo corpo, somos membros da mesma família, temos o mesmo Pai. Devemos amar aqueles que estão ligados a nós. Tanto porque estão ligados a nós, como também porque nós queremos que o Pai se alegre com aqueles que Ele escolheu, com o bem daqueles que Ele escolheu. E quem nos separará desse amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ore para que seja fortalecido, para que Cristo habite em você e para que o amor de Cristo, que é maior do que tudo que podemos compreender, transborde no nosso coração e assim amemos uns aos outros e amemos ao nosso Salvador, ao nosso Senhor. Por fim, ore a Deus para que Ele nos fortaleça também enquanto você louva a Deus por seu poder para fazer até mais do que tudo o que pedimos. É isso que o final do texto vai dizer, versículo 20 a 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou mesmo pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Comumente, os judeus terminavam as suas orações com um momento de adoração. E nós também temos que fazer a mesma coisa. É uma prática extremamente saudável. Começamos louvando ao Senhor, terminamos louvando ao Senhor. Terminamos louvando confiantes de que nós não pedimos algo que é difícil para Deus. E agora, será que Deus terá poder para fazer? Não! O Senhor tem todo o poder, porque Ele é todo-poderoso e Ele é soberano. Mas não somente isso. Ele não é só todo-poderoso, mas é egoísta e por isso não vai nos ouvir. Ele não tem abundância, mas não nos dará. Ele é todo-poderoso e Ele é também gracioso. E Ele promete que todas as coisas que cooperarem para o nosso bem, o bem de nos fazer mais parecidos com Cristo e desfrutarmos mais dessa filiação e desse amor filial que nós temos com Ele, Ele nos dará, Ele fará. Por isso nós oramos louvando ao Senhor, confiantes de que Ele sempre fará o melhor. Não só fará aquilo que nós pedimos, mas fará mais do que nós pedimos, aquilo que nós nem sequer podíamos pensar. Isso é o que o Senhor fará, porque Ele é soberano. Tudo que agrada ao Senhor, Ele o faz nos céus e na terra, no mar e em todos os seus abismos. A vontade dEle é a única que é boa, agradável e perfeita. E é por isso que, como Paulo fala em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, ele também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor cuida dos seus servos. E como a Bíblia fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para os que o amam. Passamos por lutas aqui, passamos por dificuldades, mas lembre, até mesmo essas lutas eram o melhor que Deus tinha para nós. Elas cooperam para o nosso bem. Às vezes podemos não entender aqui, mas Deus tem guardado para nós algo muito melhor do que tudo que podíamos pensar. E quando Ele vier para consumar o seu reino e vivermos eternamente com Ele, finalmente veremos tudo que Ele tem para nós. Toda a graça, toda a misericórdia, tudo em abundância, muito mais do que pedimos, muito mais do que merecemos, muito mais do que pensamos. Mas isso também não deve nos levar a achar que tudo o que pedimos Ele dará. Nós sabemos que não é assim. Tem muitas coisas que nós pedimos e Deus não nos dá. Mas isso também é para o nosso bem. É o melhor para nós. Ou quem nunca viu uma criança que quer comer terra e o pai diz não? Ou uma criança que quer colocar o dedo na tomada e o pai diz não? Nós somos como crianças diante desse Deus eterno. Nós muitas vezes achamos que estamos tomando a decisão mais inteligente, a melhor de todas, mas nós vemos muito pouco. A nossa visão é limitada, é parcial, o nosso entendimento é falho. Quando nós questionamos a vontade de Deus como se a nossa fosse melhor do que a dele, fazemos como uma criança que, ao ouvir não para o seu desejo de colocar o dedo na tomada, diz: como você se atreve? Eu sei mais do que você. Seria como isso. Seria algo sem sentido assim. Já imaginou? Você falar não para o seu filho em algo assim, que é nítido, que é claro que vai fazer mal para ele, que não é o melhor para ele, pelo menos, e ele olhar para você e dizer: você não sabe mais do que eu. Uma criança que está aprendendo a viver, que precisa de nós a todo momento. Semelhantemente, é o nosso caso com o Senhor. No seu sim e no seu não, o melhor para nós está sendo feito. Quando você receber alegria, glorifique a Deus, porque Ele está fazendo o melhor para você. Quando você receber lutas e tristezas, glorifique ao Senhor. Você pode, é claro, pedir para que Ele lhe livre disso, mas glorifique ao Senhor, porque aquilo é o melhor para o seu bem também. E se seus olhos, limitados, assim como os meus, naquele momento não conseguem enxergar isso, confie pelos olhos da fé de que um dia você vai entender que Ele fez algo infinitamente maior e melhor do que tudo o que pedimos ou pensamos. Por isso, nós devemos orar pedindo ao Senhor para sermos fortalecidos por Ele, de acordo com a riqueza da sua glória, mediante a presença do Espírito Santo, para que Cristo habite em nosso coração, e louvando a Deus por seu poder para fazer até mais do que pedimos ou pensamos.